Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, sejamos todos bem-vindos para estudarmos a Gênese de Allan Kardec no programa Luz na Penumbra. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, iniciando o capítulo 17, Predições do Evangelho. E na nossa leitura de hoje, no item 1 desse capítulo, ninguém é profeta em sua terra. E tendo chegado em sua terra, eles os instruía em suas sinagogas, de sorte que, cheios de espanto, diziam: de onde lhes vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele um motivo de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E por causa da incredulidade deles, não fez muitos milagres por lá. Nós vamos encontrar essa passagem também em Mateus, no capítulo 13, itens 54 a 58. E a gente, começando a analisar essa passagem, primeiro eu queria fazer uma lembrança, né? Sobre o que quer dizer profecia. Profecia é uma predição do futuro. Uma predição é um ato de predizer, profecia. Predizer, dizer antecipadamente, prenunciar, vaticinar, prognosticar. Profeta. O nome profeta representa a palavra hebraica chosed, que propriamente significa vidente e refere-se àqueles que têm visões. Então, fiz uma pequena lembrança, né, de palavras importantes no sentido do nosso estudo, e agora nós vamos nos voltar a parte mais importante desse item, que diz assim: e quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os ouviam, e ficavam admirados, e perguntavam: não é esse filho de José, que tem um irmão, filho de Maria? Né? Perguntavam, ou seja, na realidade, eles se espantaram, né, com as pregações de Jesus, né, com as suas profecias, né, com todos aqueles ensinamentos que Jesus estava trazendo. E por eles se espantarem, eles também não tinham a convicção de que era aquele menino que foi criado ali, né, com eles naquele mesmo local. E aí, por serem criados, não se davam conta o quanto esse menino hoje, né,
pregando aqui, então isso seria um motivo de escândalo da forma com que a coisa era feita e do qual, por ele ter sido criado naquela mesma ambiência, não tinham levado em conta essas questões, né? É muito comum, né? Porque quando estamos no mesmo ambiente, sendo criado no mesmo local, nós participamos daquela sociedade como um todo, normalmente. Tá? Então ele foi criado ali, tinha naturalmente os amigos, todas aquelas pessoas que estavam sendo criadas com ele, crescendo com ele. Então ali virou uma normalidade, né, a condição daquele espírito entre eles. Mas aí, quando Jesus retorna para Jerusalém e começa a pregar na sinagoga, então eles começam a se escandalizarem no sentido de hoje é aquele que era filho de José, filho de Maria, que tinha seus irmãos e as suas irmãs, é aquele que foi criado ali com a gente, é ele que está ali pregando, né? Então ficaram abismados. Mas Jesus não perde esse momento para dar um ensinamento. Então ele vai dizer assim: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. É por causa da incredulidade dele, não fez muitos milagres por lá. É interessante essa palavra de Jesus, porque há uns ditos populares, né, que a gente vai lembrando aqui, né? Como, por exemplo, tem um dito muito popular que diz assim: santo de casa não faz milagre, né? Umas coisas assim, ou seja, né? Casa de ferreiro, né? O espeto de pau. Então, há umas coisas assim, popularmente, né? Fazem parte, né? Da nossa vida, do nosso crescimento. E a gente vai vendo que realmente ele, na terra dele, né, pela descrença daquele pessoal que o conheceu, ele não operou, né? Ele não fez muitos milagres, ele não operou tantas curas, né? Porque havia uma descrença nesse sentido. Então, foi lá em Nazaré, foi onde geralmente Jesus havia nascido, e por isso ele chamou de sua casa, né? Então é bom que a gente, primeiramente, né, ele vai passar esse ensinamento. Depois, no item 2, ele vai dizer assim: Jesus enunciou aí uma verdade e se transformou em provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia generalizar dizendo que ninguém é profeta enquanto vivo. Então, na linguagem atual, entende-se essa máxima como crédito que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo meio ele vive. É a confiança que inspira neles pela superioridade do saber e da inteligência. Se existem exceções, elas são raras e, em todos os casos, jamais são absolutas. Então, o princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode se explicar assim. Então, é aquele hábito, né, de se verem desde a infância, né, todo aquele hábito, né, em circunstâncias normais da vida, né, é que estabelece entre as pessoas, como vai dizendo Kardec, essa espécie de igualdade material que muitas vezes, diz Kardec, faz com que se recusem a reconhecer uma superioridade moral do indivíduo, né, daquele de quem se foi companheiro ou comensal, e que saiu do mesmo meio de quem se viram as primeiras fraquezas.
Então é justamente isso que faz referência a Jesus, né? Justamente por esse hábito das pessoas de terem convivido durante esse tempo com Jesus, então faz com que nós nos recusemos, né, a reconhecer nessa pessoa, né, uma superioridade moral, né? Acho que é mais uma questão, como até Kardec depois vai colocar para a gente, a questão do nosso próprio orgulho mesmo, né? Faz com que a gente não leve em consideração, né, a condição moral daqueles que realmente faz por merecê-la. E ele continua aqui dizendo, o orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Então, queridos irmãos, amigos, internautas, ouvintes da Rádio Globo, nós estamos realizando o programa Luz na Penumbra, que estuda o livro A Gênese de Allan Kardec. Sejamos todos bem-vindos a esse programa. Então, continuando aqui a passagem do item 2 do capítulo 17, as predições do Evangelho, né? Nós vamos continuando aqui dizendo, quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre exposto ao ciúme e à inveja. Aqueles que se sentem incapazes de chegar à sua altura, esforçam-se para rebaixá-lo pela difamação, a maledicência e a calúnia. Tanto mais alto eles gritam, quanto mais se veem pequenos, achando que se engrandece e o ofuscam com o barulho que se fazem. Não poderiam nunca, né, por mais até que tentassem ofuscar, né, a condição moral, a autoridade moral do Cristo, eles não conseguiriam realizar esse feito. Até mesmo a ascensão moral do Cristo era tão evidente aos nossos corações, né? A sua bondade, o seu amor era tão eminente que ele realizava as suas curas, né? Trazia a sua sabedoria para todos nós, ensinando a ser espíritos melhores, mudar o nosso comportamento, seguir o caminho do bem, do amor, da caridade. Então essa condição moral ele possuía e trazia na sua vibração, estendendo para todos nós. Entendeu? Jamais conseguiríamos, através de uma defamação, através de nós colocarmos essa condição moral, né, abaixo do nível que ela sempre mereceu estar. Então assim foi e assim será a história da humanidade. Enquanto os homens não tiverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral, esse preconceito também é próprio de espíritos acanhados e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Então, por mais que eles quisessem reprimir, né, aquela condição de Jesus, eles não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos nunca nos exaltar acima do amor que ele trazia em si mesmo. Então, isso é a grande obra do Mestre Jesus, né, trazendo para todos nós e assinalada aqui por Kardec. Também vou dando continuidade nessa leitura, quando ele vai dizer assim, por outro lado, geralmente, fazemos dos homens que conhecemos apenas pelo seu espírito, um ideal que cresce com a distância dos tempos e dos lugares.
Eles são quase despojados da humanidade. Parece que não devem nem falar, nem sentir como todo mundo, que a linguagem de seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem lembrarmos que o espírito não poderia estar o tempo todo tenso, em estado de perpétua superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material que em nada se distingue das pessoas comuns. O homem corpóreo, que impressiona os sentidos, quase apaga o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe vemos apenas os clarões do gênio, de perto vemos o repouso do espírito. Então, eis porque, aqueles que marcaram sua passagem pela terra, por obras de real valor, são mais apreciados após a sua morte. Por isso que muitos descontam. Então, Jesus ele vivia sempre em meio de homens pouco esclarecidos. Ele vivia em meio a doentes. Essa era a estada de Jesus entre nós. Não procurando os sãos, mas procurando aqueles que estavam doentes e que precisavam de lenitivo para a sua alma, de cura. Esse era o grande trabalho realizado por esse Mestre Divino aos nossos corações. Mas se deparava muito, às vezes, com a falta de fé, e principalmente daqueles que teve a sua convivência, a sua convivência com ele, e que assim o tentou de todas as formas, depreciar essa condição tão amorosa que o nosso querido Jesus trazia aos nossos corações. E aí, ele vai nos dizer aqui, após a morte, não existindo mais a comparação, resta apenas o homem espiritual, que parece tanto maior quanto mais longínquo estiver a lembrança do homem corporal. Eis porque aqueles que marcaram sua passagem na terra, por obras de real valor, são mais apreciados após a sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque com o desaparecimento dos invejosos e dos competidores, os antagonismos pessoais são extintos. Não existem mais. A posteridade é um juiz imparcial que aprecia a obra do Espírito, se é boa, aceita, sem entusiasmo cego, e se é má, ela rejeita, sem rancor, abstendo-se de considerar a individualidade que produziu. Então é o que nós acabamos de falar, com relação àqueles que realmente vão ser mais apreciados após a sua morte. Às vezes nós olhamos assim quantos quadros de pintura, que realmente vieram ser valorizados após a morte do seu pintor, era aquele que o pintou, Uma escultura, ela foi mais valorizada, ou seja, a genialidade daquele artista só foi realmente valorizada quando após a sua morte. Então esses homens, esses espíritos, melhor dizendo, que vieram para nos ensinar com essas grandes missões de evoluir o planeta Terra, foram realmente, muitos deles, mais valorizados, longe de suas terras natal, entendeu? E, como aquele disse, em sua casa, não foram tão valorizados. E daí, por ter Jesus realizado menos cura em sua terra, onde ele foi criado. Então aqui, nós vamos finalizando
essa parte aqui da nossa Gênese, né, onde nós estamos estudando o item 2 do capítulo, vamos precisar finalizar por causa do tempo, e vamos dar continuidade no próximo programa a esse item 2, que ele é um pouco mais extenso, né? Aí vamos terminar no próximo programa, o item 2, e aí vamos dar continuidade nesses estudos. Então, já agradecendo a participação, aos ouvintes, aos nossos corações, que todos estejam em paz, possam ter, dentro desses estudos, boas reflexões nesse livro que é realmente um livro de grande sabedoria, de um teor, né, de conhecimento muito profundo, que é a Gênese, de Allan Kardec. Muito obrigado a todos, muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas amigos, internautas, ouvintes, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos a estudar esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos já na segunda parte, estudando juntos este capítulo, mais todo o livro. E neste capítulo 4, nós estamos estudando os espíritos sofredores, sua trajetória, seu mundo íntimo, suas opções, as consequências de suas opções e escolhas. E estamos estudando o espírito Clair, também classificado naturalmente como espírito sofredor, porque este é o tema deste quarto capítulo, a categoria sobre a qual versa este quarto capítulo. Nós estamos estudando, portanto, o espírito Clair, que é marcado no seu perfil psicológico como sendo egoísta, orgulhosa, vaidosa, dona de grande beleza, que gostava de gozos, de adulações, de vaidades, e que não praticava a caridade e vivia na inércia, apesar de ser muito inteligente, mas ter o coração árido, indiferente às questões humanas, às delicadezas, sutilezas espirituais. Nós já vimos várias comunicações que o espírito Clair deu ao longo de vários momentos, e por isso nós podemos ver, apreciar mesmo a trajetória e a transformação das perspectivas e do clima íntimo do espírito Clair. Ela chega a falar e tentar descrever a situação de seu marido Félix, que é também traçado em um perfil leviano, superficial, sem qualquer ideia e sentimento de delicadeza, sensual, não praticando o amor, não praticando a amizade e, portanto, não praticando a caridade. O casal não praticava a caridade, era, portanto, extremamente superficial e leviano, como nós vimos, mas quando Clair começa a falar sobre a situação do seu marido, Félix,
nós vemos que ela não pôde continuar a análise da situação em que estava o marido ou ex-marido, e então o espírito Jorge, que é guia do médium, completou essa comunicação de Claire falando sobre o seu marido Félix, que foi também delineado personologicamente como violento por fraqueza, devasso por frivolidade, dizendo que o espírito Jorge dizendo que Félix entrou no mundo espiritual, moral e fisicamente nu, ou seja, destituído de qualquer vantagem ou de qualquer dotação espiritual, de qualquer conquista moral. E então nada, nessa encarnação, nada acrescentou o espírito Félix durante essa sua experiência reencarnatória e, portanto, ele terá de recomeçar toda a obra, porque nós sabemos que o espírito não retrograda, mas pode, no entanto, ficar estacionário, que foi exatamente o que aconteceu com Félix, que, ao despertar da perturbação que é natural, diz o guia do médium, o espírito Jorge, que Félix reconhecerá que viveu de quimeras, de coisas vãs, vazias, que lhe desvirtuaram a existência, e ele próprio, Félix, irá maldizer o materialismo que ele adotou, portanto, e condenará o positivismo. Nós já falamos sobre isso. O positivismo não é materialista, mas tem nas suas características a possibilidade, a sinalização para o materialismo. E então, nessa perspectiva, nós temos aqui que Kardec faz um amplo estudo sobre as comunicações de Claire. Ele fala que elas são instrutivas, mas que estão mostrando uma das feições mais comuns da vida de espíritos em nosso mundo de expiação e provas, que é a feição do egoísmo. E ele lembra que dessas situações, dessas instruções, resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, até os mais perversos, ficam muito tocados, às vezes até perplexos, com os crimes engendrados, originados lá no seio do egoísmo. E então, qual é a consequência que tem esses espíritos recebendo lá no plano espiritual o que lhes está reservado pelo automatismo da lei, que é aplicado automaticamente, sem nenhum privilégio para todos nós? E o Kardec aqui nos diz: o insulamento, a consequência do egoísta no plano espiritual. O insolamento, quer dizer, ele fica completamente isolado, é o insulamento, o abandono, o desamparo, como ele próprio fez aos outros quando estava encarnado, no caso Claire, e eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, diz aqui Kardec, o espírito assaz inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra, atraíram-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Mas nós sabemos que essas são coisas fugidias, passageiras e que ficam aqui no mundo material. E então isso lhe bastava. Hoje, diz Kardec, onde se encontra, no plano espiritual, só vê indiferença e vacuidade em torno de si, exatamente como vivera. O vazio em torno de si, sem perspectivas para as conquistas de valor superior do espírito, e a vacuidade, o vazio em torno de si. No entanto, nós vemos aqui que essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão. Ao longo dos nossos capítulos aqui, em que nosso querido codificador nos apresenta
as várias categorias dos espíritos, por ele assim classificados, em função, inclusive, daquele item 100, não dizemos pergunta, porque não é uma pergunta do ponto de vista formal, em O Livro dos Espíritos, número 100. Então, essa é a punição. Não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, e nós vemos isso no depoimento de vários espíritos, nos vários capítulos que ainda vamos estudar juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas é também um meio, uma forma de obrigá-la, naturalmente obrigar naturalmente Claire, esse espírito, obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. E nessa análise, nesse texto que Kardec, após a exposição sobre o castigo do egoísta no plano espiritual, Kardec aqui apensa, inclui, adiciona ainda outros comentários. Por exemplo, sobre a sexta mensagem, que, segundo ele, encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. O tema do mal é muito encontradiço, é muito frequentado na filosofia, é uma das questões fundamentais no campo da teologia. Também o Espiritismo, como filosofia, não poderia deixar de tratar desse tema, e nós já estudamos esse tema na primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma parte, a primeira, na qual nós encontramos os elementos próprios do estudo do campo da teologia. E então nós vemos aqui, neste caso, a questão do mal. Essa questão do mal, que começa, aliás, lá no egoísmo, que é uma das feições mais comuns, como nós vimos agora no início deste texto de Kardec, porque o egoísmo pode não provocar grandes crimes que choquem os espíritos mais perversos, mas provoca uma condição em uma imensidão de criaturas que, em nosso mundo material, são honradas, respeitadas, mas somente por um certo verniz, uma situação de superficialidade, e por isso ficam isentas no que respeita à repressão das leis sociais, porque ficam incólumes, mas perante a lei de Deus permanecem aí incursas nas legislações superiores. No mundo espiritual, por exemplo, esse espírito Claire, por exemplo, não vai encontrar castigos excepcionais, mas uma situação simples, natural, compatível com seu estado de alma e a maneira de viver. O que nós já referimos, o insulamento, o abandono, o desamparo. Porque isso é o rebatimento o reflexo do que fez aos outros enquanto estava encarnado. Porque na Terra a posição social, a fortuna, os dotes físicos atraíam para Claire as homenagens que alimentavam a sua vaidade. E isso bastava a ela, Claire. Mas no mundo espiritual, nós vemos que essas coisas não têm valor. De que vale, no plano espiritual, um título nobiliárquico? De que valem determinadas vantagens do ponto de vista de fortunas, de beleza física, etc.? Claire, portanto, era inteligência, mas um espírito de coração muito árido, com indiferença e vacuidade em torno de si, e lembrando, repetindo aqui, que essa vacuidade, esse abandono, esse vazio em torno de si no plano espiritual, dói muito mais do que a dor no corpo físico, porque essa inspira piedade e compaixão. Mas, ao mesmo tempo, esta situação, que dói mais do que a dor física,
porque é uma dor moral, é um meio de obrigar Claire que desperte na sua consciência essa questão. Porque o mal, diz ela já, dentro de um momento em que já avançou moralmente, ela diz: o mal está dentro de nós. Nós sabemos disso, Santo Agostinho já disse isso, mesmo quando estava encarnado como bispo de Hipona. O grande nome da patrística na igreja, esse período desses espíritos ou dos bispos, e Agostinho, Santo Agostinho, era a grande expressão desse momento da Igreja Católica. Então, o espírito transmite a questão do seu mal, ele transmite a vibração do que ele deseja, do que ele diz relativamente a tudo que é oposto ao bem, e o mal, então, segrega, faz com que o espírito transmita ao nosso cérebro como uma espécie de segregação de um fluido que o cérebro despeja no plano do corpo físico, e aí isso obstrui os canais receptores. Esse mal, portanto, que obstrui os canais perceptuais, e é um cuidado que precisamos ter com o ódio, porque o ódio começa na raiva, no ressentimento, passa pela vingança, etc. E nós vemos que a violência por causa da fraqueza que domina o ser antes que outro sentimento o domine. Nós estamos estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, esse perfil do espírito Claire, espírito sofredor, que também aqui trouxe para o estudo o quadro lamentável de sofrimentos daquele que foi seu marido, chamado Félix. E então Kardec comenta essa sexta mensagem falando sobre o perfil dos espíritos na prática do mal. Ele fala sobre a obstinação de certos espíritos na prática do mal, e nós vemos isso à mesa mediúnica, conversando com os nossos irmãos que vêm se comunicar conosco, e eles então são insensíveis à ideia, ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. Isso até lhes causa não só estranheza, mas também uma reação de raiva, até quase que de ódio. E então essa é a situação dos homens degradados, que se deleitam na depravação, na prática grosseira de experiências sensuais. Mas o perfil dos espíritos na prática do mal é aqui para nós um interessante ponto de observação, porque nós conversamos com esses espíritos e atestamos isso, mas, sobretudo, ficamos assim com a nossa experiência que confirma tudo que está na codificação de Allan Kardec. E os espíritos que têm esse perfil de insistência na prática do mal, eles se conservam assim até que seja necessária, que se torne imperiosa uma radical transformação do ser, e isso vai permitir a eles que reavivem a inteligência, porque se abrem as perspectivas, inclusive do ponto de vista vibratório. Então, isso pode, e efetivamente traz a eles, pode trazer situação que lhes reavive a inteligência, que lhes desenvolva o senso moral e que lhes torne acessíveis essas questões e que os torne acessíveis às mais sutis sensações. Então, nós vemos aqui qual é
o futuro, a consequência disso, porque são os homens degradados, os espíritos encarnados e depois também no plano espiritual, que se deleitam na depravação, na prática de situações, de comportamentos grosseiramente sensuais, e isso nos diz que eles, espíritos, homens degradados, estão no seu elemento e que não concebem prazeres delicados. Preferem farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes. Eles se acham muito mais confortáveis à vontade, assim, dessa maneira. Eles preferem orgias e deboches a boas companhias. Agora, tanto esses espíritos identificam-se com esse modo de vida que chega a ser a eles, não é? Essa experiência como uma segunda natureza e acreditam ser incapazes de se elevarem acima da sua esfera. E nós já vimos qual é essa esfera deles. Mas então nós vemos que quando eles desencarnam, não podem logo adquirir a delicadeza de sentimentos. Sim, porque nós sabemos que o espírito, na verdade, se ele não retrograda, se ele não volta, se ele não retrocede, ao mesmo tempo também, ele não avança automaticamente, muito ligeiramente, porque tudo isso é um processo. E há aí a participação delicada de um sistema de vibrações, de sutilezas vibratórias. Então, quando esses homens, os homens degradados, os espíritos degradados, quando encarnados, quando eles desencarnam, eles não podem logo adquirir a delicadeza de sentimentos, porque a natureza não dá saltos. Então, nós vemos que eles vão, no plano espiritual, ao desencarnarem, eles vão ocupar camadas inferiores no mundo espiritual por um tempo mais ou menos longo. E nós vemos aqui, inclusive no umbral, o umbral tem alguns níveis, tem um umbral, digamos, superior, em camada superior, que é exatamente onde está a colônia espiritual Nosso Lar, onde o nosso querido André Luiz esteve, para onde ele foi levado, e nos descreveu as minudências em sua primeira obra, da série de obras que tem o nosso querido mentor André Luiz, em Nosso Lar. Então, nós vemos que eles vão ocupar camadas inferiores no mundo espiritual por um tempo mais ou menos longo. E o que vai acontecer com eles? Eles vão permanecer aí dessa maneira enquanto estiverem na rebeldia, enquanto forem rebeldes ao processo de progressão ou de progresso espiritual. Mas, exatamente, em se tratando de processo, com o tempo, com a experiência que o espírito vai adquirindo, com as tribulações que lhe vão chegando e com as quais ele vai tendo que forçosamente aprender a lidar, e também com as misérias das sucessivas encarnações e reencarnações. Então, ao longo de todo esse conjunto de experiências, de vivências, enfim, chegará o momento de esses espíritos conceberem algo de melhor do que até então possuíam, desde a sua trajetória quando eram homens degradados. Porque então suas aspirações se elevam e começam então a compreender o que lhes falta. E esse é o início de seus esforços para se regenerarem. Esse processo de regeneração do próprio espírito, que na verdade é um caminho para essa marcha de regeneração do espírito, e então essa marcha pode ser até mais rápida, porque finalmente eles se elevam nas aspirações e começam então a compreender
o que lhes falta e iniciam esses esforços de autorregeneração. É o que Kardec nos diz. Porque então o espírito compreende um bem superior. E acreditando, constatando que há um bem superior, com vibrações benfazejas, diante do qual os outros são, naturalmente, grosseiras sensações. Porque diante desse bem superior, dessa sensação, desse sentimento sutil, delicado, leve, diante dessa experiência, o espírito então sente que os outros elementos, as outras vivências, são sensações grosseiras, que passam então a inspirar repugnância a esses mesmos espíritos. Porque nós sabemos que, como somos filhos de Deus e que temos a vibração de nosso Pai em nossa intimidade profunda, nós sabemos que seremos sempre mais permeáveis desde que atinjamos essa condição que aqui nos descreve nosso querido codificador Allan Kardec, desde que nós tenhamos condição de compreender, atestar e verificar que há um bem superior a tudo que nós já vivemos ou que o espírito que foi um homem degradado viveu e então segue então na sua trajetória de autorregeneração, porque é o próprio espírito que se melhora. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.